E uma coisa muito importante aqui, ó, que até agora o que eu vou falar tem mais a ver com esse deck aqui, é uma coisa assim, ó, tipo, uh, também é um elemento muito importante desse jogo, que talvez tão importante quanto a coisa dessa energia, que é assim, ó, quando tu compra a carta, assim, tu tem o teu deck, tu tem o teu Grimório, vou pensar aqui, né, vou pensar que aqui, agora eu já distribuí todas as cartas aqui, porque aqui tá o teu Grimório. Aí do lado do teu Grimório, vamos pensar que tu tem o teu descarte. Zona das criaturas que tu morreu, que morreram, que tu controlava e morreram. Enfim, o descarte fica aqui. Aí do outro lado fica o teu deck reserva. Entende? Vamos pegar aqui, ó. Teu deck reserva. Aí sempre quando tu compra uma carta, tu compra o teu Grimório, tá? O teu deck reserva é assim, primeiro ele começa zerado, não começa com nada. Começa sem nenhuma carta. Aí tem várias cartas que tu compra e ela diz assim, ó, tipo, tu compra 5 cartas, sei lá, tu compra bastante carta. É parecido com vidência, sabe? Só que ao invés de vidência é isso que eu pensei aqui, tipo, ao invés de tu olhar a carta e botar a carta no fundo, não. Tu compra, vamos supor, 5 cartas, vamos supor, tem uma carta lá de custo 4, custo 3, sei lá. Tu compra 5 cartas e tu tem que tu pode reservar até 3 cartas, vamos pensar assim. Ou até 3 cartas tu tem que ou reservar ou descartar. Aí reservar é assim, ó. Vamos pensar bem simples, tá? Tu compra algum efeito lá no jogo, tu compra 2 cartas e reserva uma. Olha lá. Então na final das contas tu comprou uma carta só, tu comprou duas, mas como eu falei, é como se fosse fazer evidência, porque tu olha as duas, pega uma pra ti, bota na tua mão e a outra tu reserva. E aí reservar é assim, tu coloca a carta reservada no teu deck de reserva, entendeu? Na tua zona de reserva, vamos pensar assim. Vamos botar de ladinho aqui só pra distinguir, entendeu? Essa tua zona de reserva, ela é assim, depois que o teu deck acabar, tu pode pegar a tua zona de reserva, entendeu? E aí pensa, a tua zona de reserva, aí tu tem que escolher o que tu quer botar na tua zona de reserva. Porque geralmente as cartas vão ser assim, tipo, compre 5 cartas e fique com 2 na mão e o restante ou tu bota no descarte ou tu bota na reserva. Aí algumas cartas que tu não quer naquela partida, tu bota aliás, no descarte. As que tu não quer, tu bota no descarte. E aí eu quero fazer o descarte aqui, não quero fazer que nem no Magic, essa coisa de ter carta que tenha alguma coisa que ela faz quando tá no cemitério, ou ela pode voltar pro jogo. Por enquanto não. Bom, por enquanto eu vou pensar que é descarte mesmo. Né? Aí eu acho que essa coisa de cemitério, tu vai ter que ter uma carta específica que é uma carta do tipo cemitério, que tu bota ela na mesa, e quando uma criatura morre, tu pode botar a criatura no cemitério, que aí depois tu tem alguma mecânica de cemitério, que tu pode voltar uma criatura pro jogo, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Mas vamos pensar que não, o descarte é descarte mesmo. Então, tipo, comprou 5 cartas, bota 2 na tua mão, dessas 5, fica com 2 na mão, né? E descarta ou reserva as outras 3. Ou até tu pode ainda misturar com as cartas que tu já tem na tua mão e compra 5 cartas e depois tu pode, qualquer uma das cartas, mesmo as cartas que tu já tinha na mão, tu pode reservar ou descartar. E aí a ideia é que assim, tipo, aí tu pensa, às vezes tu pode ter uma carta que é boa contra um adversário. Até porque essa coisa de sinergia, porque assim como tem a sinergia, tem a anti-sinergia, que é tipo, tu tem uma carta que tu quer tirar a sinergia do adversário. Ou tu quer fazer que ele. Tem uma carta que destrói a criatura, que ela custa mais barato quando ela for destruir uma carta que é do tipo tal, né, do tipo fogo, tipo o grama, sei lá. Tipo verde seria, sei lá. Então, se tu não tá jogando contra um adversário que tem uma criatura vermelha ou verde, vamos pensar assim, né? Então tu não vai precisar daquela carta, então tu descarta. As que tu quer continuar jogando, tu bota na reserva. Aí às vezes tu pode ter cartas que compram cartas da zona de reserva. Que aí tu sabe que vão ser cartas que tu quer, entendeu? Entende? Tipo, tu vai filtrando o deck. E aí depois, quando tu acaba o teu deck normal, tu pode pegar as cartas que estão na zona de reserva e colocar ali e começar a comprar elas. Aí tu vai comprar só a carta que tu quer. Vamos supor que tu já tem energia suficiente, que seria terreno, vamos pensar. Então cada vez que tu for comprando, tu bota as energias, comprando e descartando, né? Tu bota as cartas de energia no descarte. Porque aí depois tu só vai comprar a carta boa.
Aí, às vezes tu pode ter carta finisher, como diz no Magic, né? Carta de custo 7, custo 8, custo 9, sei lá. Até eu quero fazer cartas bem caras aqui, eu quero fazer cartas muito boas de custo 9, 10. Eu quero fazer simplesmente. É uma coisa que eu sinto falta no Magic, sabe? Essa coisa de, pô, tu tem uma carta que é muito forte, nossa. Aí tu olha a arte, assim, a arte é um bichão super grande lá, o Gin, sabe? Sei lá. Ah, mas aí eu quero fazer isso. Aí, tipo, aí, como eu tava dizendo, aí pode ter cartas assim muito cara que tem um efeito assim. Tipo, ela faz alguma coisa no jogo, cria uma ficha, sei lá. Ou entra em jogo, faz tal coisa. E além disso, ela compra tantas cartas da zona de reserva. Porque aí vai ser muito bom tu comprar cartas da zona de reserva, né? Porque só vai ter carta que durante a partida tu, tu filtrou ali e tu quer usar elas naquela partida. Né? E isso também diminui um pouco a variância do jogo, porque pensa assim, no Magic, tu tem que jogar com as cartas que tu compra, né? Os deck control são os decks que mais conseguem driblar isso, né? Lidar com isso, lidar com esse problema, sabe? Porque geralmente são os decks control que fazem vidência, aí tu vai, faz vidência 13 e compra uma carta, faz vidência 4 compra duas cartas, sabe? Mas tirando isso, sabe? E ainda assim é pouco, mesmo os deck control não é tanto, entendeu? Às vezes tu faz vidência e não adianta muito, tu olha, geralmente é poucas cartas, sabe? Eu não lembro de alguma carta no Magic que faz vidência 8, sabe? Aqui poderia ter isso, sabe? Às vezes uma carta de custo bem caro até, ou tu pode pagar pra poder fazer mais isso aí que eu tô falando. Aí tipo, tu compra 7 cartas e fica com duas na mão e as outras 5 tu ou descarta ou reserva, sabe? Ou algumas dizem especificamente, tu tem que reservar tantos e tem que descartar tantos. Mas tu pode ter isso também. Aí vai de várias cartas diferentes, né? Vai da qualidade da carta, sei lá, vai do game design das cartas. Aí é a escolha de como eu quero fazer as cartas. Mas aí tu vai filtrando as cartas que tu quer. E aí tem várias estratégias legais. Que é assim, ó, tipo. Tá, mas só pra terminar o que eu tava fazendo, tipo, essa coisa de diminuir a variância, entendeu? Porque aí tu. É claro que ainda assim, tipo, ainda assim tem variância, mas já que são. Até porque são 12 nesse meu jogo aqui são 12 tipos. É como se fosse 12 cores. Então tem algumas cartas que são boas só com algumas outras cores, sabe? E isso eu quero usar também naquele meu jogo de monstro lá do Pokémon. Porque no Pokémon tem essa coisa da vantagem e desvantagem, sabe? Imagina, às vezes tu tem um deck que tem muita vantagem contra fogo. Mas aí tu não enfrenta um deck de fogo. O que tu vai fazer com as cartas, Andrés? Aí então a ideia é que tu cria um deck que tenha várias armas ali, várias cartas que são boas contra vários decks. E durante a partida tu vai filtrando elas. Algumas tu bota no descarte, algumas tu bota na reserva. Aí às vezes vai ter momentos que tu vai poder comprar uma carta da zona de reserva. Ou tu vai. Ou acaba o teu deck ali no teu Grimório. E aí tu pega a tua zona de reserva e coloca no Grimório. Né? E tá, isso eu acho que é um elemento bem legal do jogo. E o que eu ia dizer? Aí eu comecei a falar uma coisa e me esqueci, né? Eu não lembro o que eu ia falar. E é basicamente isso, sabe? Tipo, eu acho que fica bem legal, porque diminui bastante a variância, sabe? Porque uma coisa que eu acho ruim no Magic é isso, sabe? Às vezes tu tem uma carta que às vezes fica morta na tua mão, sabe? Eu sei que tem aquela coisa do sideboard, mas aí é melhor de 3, né? Pra quem joga melhor de 3. E eu entendo, assim, que o melhor de 3 é melhor que o melhor de 1, sabe? Justamente porque ele é mais estratégico. Mas ainda assim, ainda assim, o primeira partida, às vezes a carta ficou perdida, André. E aqui eu não quero tirar totalmente isso. Vai ter cartas também. Pensa, às vezes era melhor tu ter comprado já a carta que tu preferia. Melhor do que tu ter que ficar filtrando, né? Então às vezes tu pode ter sorte e comprar ela sem precisar ficar filtrando. Sem precisar botar ela na zona de reserva e depois comprar ela, né? Então ainda assim tem essa variância, mas é menor, sabe? E aí eu posso criar cartas que são específicas, assim, tipo, ela é boa, tal criatura é boa contra tal outro tipo, entende? Tá. E que mais? Não, e aí também eu lembrei que eu ia falar, é assim, tipo, isso vai ter muito a ver também com os arquétipos. Porque às vezes tem arquétipo que é assim, ó. Eu até tenho umas cartas aqui, ó, eu não vou achar que hora, eu acho. Tipo, tem uma criatura que ela é assim, ó. Ela. Toda vez que tu ataca, tu tem que. É como se fosse milar a carta, né? Tu pega a carta do teu Grimório e bota na zona de descarte, né?
Só que ela é muito boa, a criatura, né? Mas cada vez que ela ataca, ela faz isso. Então pensa, tu tem que ganhar o jogo o mais rápido possível, e daqui a pouco tu fica sem carta. E como tu não reservou carta, quando teu Grimório acabar, tu não vai ter carta pra jogar, entendeu? Porque se caso tu tivesse reservado, tu poderia pegar a tua zona de reserva e colocar no Grimório, entendeu? Ou vamos supor que tu até reservou, mas foi muito poucas. Então tu tem que ter muito cuidado, porque se tu botar muita criatura assim, essa coisa que eu falei de quando ataca, tu joga a carta do teu Grimório na zona de descarte, daqui a pouco tu fica sem carta pra jogar. E aí, nesse meu jogo aqui, eu não queria fazer a regra assim, que tu morre se não tiver carta pra comprar. Não, tu não morre, mas simplesmente tu não tem carta pra comprar, entendeu? Aí tu vai, na hora que tu for comprar uma carta, tu não vai ter carta pra comprar e aí tu vai perder o jogo pelo fato de que tu não vai ter mais recurso, entendeu? Mas eu não quero fazer essa regra de quando acaba o teu deck. Até porque eu quero fazer isso. Quando acaba o teu Grimório, tu pega a zona de reserva e coloca no teu Grimório. E aí alguns... Tá, tem essa estratégia que eu falei, esse arquétipo que eu disse, que eu acho que geralmente combina com vermelho, que vermelho é essa coisa de queimar tudo, né? Até eu quero usar a palavra queima. Toda vez que... Tipo, a palavra-chave, assim, né? Toda vez que essa criatura ataca, queime 2 cartas, entende? Queime 3 cartas, sei lá. E aí o teu Grimório vai indo, né? Daqui a pouco tu não tem mais carta pra jogar. Até eu posso fazer a regra quando eu ver de deck build assim, tu tem que ter 60 cartas no teu deck, tu não pode botar mais. Aí pode ter alguns heróis que te deixa. Ah, tal herói deixa tu jogar com mais carta. Porque às vezes pode ser muito arriscado, né? Porque em decks com essa coisa de queimar a carta, de jogar a carta do Grimório no descarte, se tu não ganhar no início, como eu falei, daqui a pouco tu não tem recurso, né? Isso combina muito com fogo, entendeu? Com vermelho, com aqui eu vou pensar como se fosse um deus muito furioso, assim, muito raivoso, muito furioso mesmo, sabe? De destruição, sabe? E também tem outros arquétipos. Tem um arquétipo, por exemplo, que é assim, que o arquétipo de control, ainda assim tem vários control, mas tem uns que são mais assim, tipo, tu vai jogando as cartas na reserva e mesmo durante a partida, antes de acabar o teu Grimório, tu já tem algumas cartas que tu compra uma carta da reserva, entendeu? Ou pode ter uma escolha, assim, tipo, uma carta de custo 4 que tu pode ou comprar 4 e reservar 2, ou tu pode comprar uma carta da tua zona de reserva, entendeu? Sei lá, ou comprar uma só de reserva é meio ruim, né? Ou pode ser compra 4 e reserva 2, uma opção, a outra opção da mesma carta, né? Sabe aquelas cartas médicas, escolha um, tá? A outra opção seria comprar 2 da carta da zona de reserva. Porque pensa, o bom de tu comprar 4 e reservar 2 é porque é como se estivesse fazendo evidência 4 trans e ficando 2 com ela na mão. Mas se tu comprar 2 direto da reserva, pode ser melhor porque as tuas cartas da reserva pode ter só carta boa que tu reservou lá e tu quer jogar com ela. Né? Então tem decks que é assim, tem decks que é baseado nessa coisa. De tu pegar o teu Grimório e ir filtrando ele e depois tu vai ficar só com as cartas boas na reserva. Enquanto isso tem decks agressivos que tu quer mais é queimar a carta pra ganhar alguma coisa em recompensa, sabe? Aí tu pode até ter uma carta que cada vez que tu queima uma carta causa um de dano no adversário. Aí é que nem Magic, sabe? A sinergia entre as habilidades é diferente. Ou tu pode ter uma carta de cemitério que diz assim, toda vez que tu queima uma carta, tu pode botar a carta no cemitério. Que aí seria um cemitério. Até eu fiz aqui, ó, Cemitério Gates. Esse aqui. Eu peguei da internet. Uma carta do Magic, né? Quando entra em jogo, queime 4 cartas. Toda vez que uma criatura que você controla é colocada em sua zona de descarte, coloque-a nesse cemitério aqui ao invés disso. Né? Acho que até esse tipo de habilidade ele poderia até ser uma palavra-chave, sabe? Porque como ele é do tipo cemitério, ao invés de ter escrito aqui, poderia ser simplesmente isso. Ele é do tipo cemitério, é uma carta do tipo cemitério, então ele faz isso. Tá? Não precisava ter escrito aqui. Mas é claro, eu escrevi aqui também pra facilitar. Aí diz aqui, ó, o poder dele é assim, ó, tu gira e paga X. E aí é assim, ó, retorne X criaturas de custo 1 ou menos anexadas a esse cemitério, não, cemitério Gates, para o campo de batalha. Então cada vez que uma criatura vai pra zona de descarte, tu bota no cemitério. E aí depois tu paga X, vira ele, e aí X é igual a quantidade de criatura que tu vai voltar pro campo de batalha, entendeu? E aí assim, as criaturas de custo 0 é assim, ó, geralmente são criaturas que elas morrem no final do turno. Tá? Às vezes criatura de custo 0, 2/1 com ímpeto, sabe? Alguma coisa assim.
Aí tu pensa, pô, uma criatura de custo 0, com 2 de poder e com ímpeto, sabe? Imagina, tu não tá pagando nada. Mas aí no final do turno ela morre, né? E aí pensa assim, aí então, aí seria ideal pra tu poder usar esse cemitério aqui, porque aí toda vez que ela morrer ela vai pro cemitério e depois tu pode pagar o X, virar o cemitério e botar elas de volta no campo de batalha. Mas é claro que ainda assim elas morrem no final do turno e volta pro cemitério e aí vai indo, né? Ou até posso criar uma coisa que quando elas morrem, no final do turno elas não voltam pro cemitério, sei lá, elas vão pra zona de descarte normal. E podia ser assim, né? Senão tu vai ficar com um bicho infinito ali, né? Enfim, isso é até uma coisa que no Magic volta meio eles têm, né? No final do turno, se ela for morrer, exilia, sabe? Ou no final do turno simplesmente exila pra tu não poder ficar fazendo esses loop eterno, enfim, combo que se fala, né? Ah, então eu quero fazer essa coisa. Até eu não, acho que eu não vou achar aqui, mas tem criatura de custo 0 aqui, ó. Acho que essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Que bosta essa aqui. Ó, de custo 0. Ó, eu botei ele temporário. Eu botei. Ó. É uma criatura de custo 0, ele é 1/1 com ímpeto. Ó, e ele recebe ataque mais 1 desde que você tenha 5 ou mais cartas na, na pilha de descartes. E desde que a soma do custo de energia dessas cartas seja igual ou inferior a 5. Ou seja, tu vai jogando carta na zona de descarte. Então, para ele receber ataque mais 1, tu tem que ter 5 ou mais cartas na tua pilha de descarte. Ou seja, então essa carta aqui é perfeita para decks que eu estava falando, que essa coisa de tu vai queimando carta, né? Você vai jogando carta na tua zona de descarte. Só que o custo de todas as tuas cartas, para ele receber mais 1, ataque mais 1 aqui, ele tem que ter 5 cartas na zona de descarte e a soma do custo dessas cartas tem que ser igual ou inferior a 5. Entende? Então, ao mesmo tempo que tu quer. Eu achei bem interessante essa minha ideia. Tipo, ao mesmo tempo que tu quer ter bastante carta na tua zona de descarte, mas o custo delas tem que ser bem baixo. E então, é claro, essa carta, por exemplo, é de custo 0. Então, se tu tiver outras cópias dela na tua zona de descarte, não vai somar nenhum nesse custo aqui. Por isso que ela é boa, né? Aí então tu pode criar um deck com um monte de carta de custo 0, de custo 1, sabe? Tipo, no máximo custo 2. Seria um deck super agressivo, assim, custo muito baixo, uma curva de mana muito baixa, sabe? E dentro dessa lógica eu falei de queimando carta. Só que aí, claro, é arriscado porque aí daqui a pouco tu fica sem carta pra jogar. E aí, como eu falei, quando tu fica sem carta pra jogar, tu não morre automaticamente, mas quando tu for comprar carta, tu não vai ter carta pra comprar. E aí ainda assim, tu não morre, né? Não é que nem no médico, mas tu não vai ter carta pra jogar, então tipo, tu vai ficar sem recurso, né? Tu vai perder por falta de recurso pra comprar, sabe? E eu acho que seria um arquétipo que eu não lembro de ver isso no Magic, sabe? Eu sei que tem essa coisa de o auto-mill, né? Tu te auto-millar no deck. Tu mesmo vai colocando as cartas no cemitério. Mas, mas é diferente daqui, né? Essa lógica que eu tô falando, tu pode ir queimando carta. Na verdade aqui nem é queimar a carta, tem carta que simplesmente quando ataca queima a carta, sabe? E é o contrário da estratégia que eu tava falando, aquela coisa do reservar a carta, né? Tipo. Não, e até porque é diferente da coisa do auto-mill, porque geralmente o auto-mill não é deck agressivo que fica essa coisa de se auto-millar, entendeu? Pelo menos eu não lembro. Geralmente auto-mill tem a ver com, tipo, quando tu quer jogar carta no teu cemitério que tem alguma interação com o cemitério. Tipo, tem alguma carta que tenha. Como é que é o nome daquela habilidade lá? Tipo, é uma coisa que tu pode conjurar a carta depois que ela tá no cemitério. Tem aquele dilúvio da memória lá que tem isso. Agora me faltou a palavra. É uma palavra-chave bem conhecida até. Tipo, tu pode conjurar ela no teu cemitério, basicamente é isso. Acho que tem até mais de uma habilidade que é assim, uma palavra-chave. Né? Mas é isso. E aí, enquanto isso, tem decks mais control, que tem aquela coisa mais de reservar a carta. Sabe? Tu vai reservando a carta. Ou às vezes tu pode ter decks que te atrasam essa coisa de reservar a carta do adversário. Vamos supor que o adversário já está reservando, já reservou quase todo o deck dele lá. Ele está prestes a chegar ao momento que ele vai pegar as cartas da zona de reserva e botar no Grimório. E aí ele vai ficar só com carta boa para jogar.
E aí vamos supor que ele tem uma carta que quando chega nesse momento, ele automaticamente já compra 2 cartas, sei lá, vamos pensar assim. Ou compra 4 cartas, sei lá, entende? Então é uma estratégia de longo prazo e vai reservando carta. Mas aí tu pode ter carta, aliás, tu pode ter deck que também é control, só que ele tenta atrasar isso aí. Que até eu fiz aqui, ó. Tipo, eu fiz uma carta, porque o gelo tem a ver com isso, né? O gelo tem mais ou menos essa estratégia. Esse aqui é quase como se fosse um counter, né? Depois eu explico ali. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó, acho que é esse aqui, ó. É uma carta de custo 4. Nossa senhora, que bosta esse mouse. Se existe uma coisa mais irritante que mexer num mouse desse, minha nossa. Ó, uma carta de custo... Eu nem posso usar mais o scroll do mouse. Tá. Ela custa 4, instantânea, compra 5 cartas e descarte ou reserve, né? 3. Ou seja, aí tu compra 5, tu pode descartar as 3 e ficar com 2, ou tu pode descartar 2 e reservar uma, ou tu pode, entende? Ou tu pode descartar 2 ela descartar uma e reservar 2, ou tu pode reservar as 3, né? É descartar ou reservar até 3. É isso que faz a carta. Né? Tu compra 5 cartas e das 3 cartas que tu comprou, ou como eu estava dizendo antes, as cartas que tá na tua mão, né? Tu tem que pegar e tem 3 cartas que tu tem que ou reservar ou descartar. Aí tu escolhe, tal carta eu não quero jogar nessa partida. Aí tu vai lá e descarta. Aí, não, essa carta é que eu quero jogar, bota na reserva. E aí outro efeito dela é assim, escolha um. A próxima carta conjurada, uma das duas opções, né? A primeira opção é, a próxima carta conjurada pelo oponente alvo entra com 2 marcadores de gelo. Se a carta for do tipo planta, elétrico ou aço, ela entra com um marcador de gelo extra. O marcador de gelo é assim, ó, tipo, a criatura não faz nada. Se for criatura, ela vai ficar parada ali, não faz nada, enquanto o adversário não tira os marcadores de gelo dela. E para cada marcador de gelo, o adversário tem que pagar 2 de mana para poder tirar aquele marcador dali. Né? E eu tô pensando que tipo, uma vez no turno, no final do turno, vamos pensar, ou no início do turno, acho que é melhor no início do turno, a carta perde o marcador de gelo. Automaticamente, é como se o gelo estivesse secando. Né? Eu tô pensando em fazer. Ou então não, então simplesmente o adversário tem que pagar a mana ali para tirar os marcadores de gelo. E se a carta for... Eu tô em dúvida em relação a essa última coisa que eu falei, mas enfim. Mas se a carta for instantânea ou feitiço, ela fica como se estivesse assim, como se estivesse congelada, sabe? Pensa que ela congelou e ela ficou ali na mesa. E aí o adversário tem que descongelar ela ali, tem que tirar os marcadores de gelo para poder usar ela. Aí a partir do momento que ele tirou o último marcador de gelo dela, ele pode usar o efeito dela. Né? Só que é como se fosse um counter, que é o que essa carta aqui faria. Essa carta é assim, ó, uma carta de custo 2, é quase como se fosse um counter. Coloque 7 marcadores de gelo na carta alvo. Beleza? Aí se for, como eu falei, criatura, é que eu acho que aí a carta serve pra qualquer coisa, acho que fica ruim, né? Eu acho que é melhor se for, tipo, carta não criatura, que nem no Magic, sabe? Que nem a carta lá do Magic, que é um counter, só que é só pra carta não do tipo, que não for criatura. Me esqueci, tem o golpe desdenhoso e tem a outra lá. Faz tempo que eu não jogo Magic, agora não lembro. Enfim, acho que aqui eu vou botar só, sei lá, só cartas que não são criatura. E aí essa aqui é assim, essa aqui é a próxima carta que o adversário conjurar entra com 2 marcadores de gelo. Ou então a outra opção tem a ver com aquilo que eu estava falando antes. Ó. O oponente alvo devolve 5 cartas aleatórias da sua zona de descarte para o seu Grimório. Né? Ou seja, o adversário vai lá e pega 5 cartas da zona de reserva dele e devolve para o Grimório. É como se tu estivesse atrasando a vida do teu adversário. É por isso que tem uma escolha entre as duas aqui, né? Porque essa segunda opção é melhor contra decks que fazem essa coisa que eu estava dizendo. De tu ir reservando carta para depois jogar elas. Ou tu tem uma carta que quando acontece isso, de tu terminou de reservar todas elas, tu ganha alguma coisa. Ou pode ter uma carta que ganha algum benefício a partir do momento que tu tenha 15 ou menos ou mais cartas na tua zona de reserva. Né? Assim que tu tiver 15 ou mais cartas na tua zona de reserva, tu compra uma carta extra quando acontecer tal coisa. Sabe? Ou uma carta de custo 4 que tu compra 5 cartas e descarta ou reserva 3, mas se tu tiver 15 cartas na tua zona, 15 ou mais cartas na tua zona de reserva, tu descarta ou reserva uma menos, aí tu fica com uma carta a mais na mão, enfim, beleza.
Então essa carta ela atrasa isso. Porque tu faz com que o oponente devolva 5 cartas aleatórias da zona de reserva para o Grimório. Entende? Tu está atrasando a vida do teu adversário. Então é isso. Aí dá pra surgir vários arquétipos diferentes, sabe? Tem os decks agressivos, que vai queimando carta. Aí tem uns decks assim que até, vamos dizer que são mais mid-range, mas são baseados em criatura, não. Na verdade, até os control aqui eles têm umas criaturas, mas que é uma coisa que eu sinto falta no Magic, sabe? Deck, eu sei até que tem deck de barreira, sei lá, deck que cria ficha. Tem deck control que tem criatura, mas geralmente não tem, sabe? Até porque geralmente deck control tem cólera, emoção global. Mas aqui poderia ter as duas coisas também, mas eu tô pensando mais em fazer ficha, sabe? E também tem os decks mais agressivos. E é como eu tô falando, tem deck que tem criatura, mas vamos dizer que é mais mid-range, assim. Aí são criaturas que ganham algum benefício com alguma coisa relacionada a cartas na tua zona de reserva, sabe? Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Agora eu não vou lembrar quais são as cartas. Depois eu tenho que olhar, depois eu faço um vídeo mostrando as cartas que eu já criei, sabe? Ah, uma porcaria esse mouse. Sério, que lixo isso aqui. E também uma coisa assim, ó, quando tu cria uma ficha, vamos pensar que isso aqui é uma ficha. Tu pode botar ela embaixo de uma criatura tua. Ou embaixo ou em cima. Aí é assim, ó, se tu botar em cima, a criatura... Esse programa é muito ruim, né? Nossa senhora. A criatura que está embaixo, ela perde as habilidades dela temporariamente, né? Enquanto tem uma ficha dela em cima, ela perde as habilidades. E aí, sempre quando tu for atacar, tu ataca com as duas, tá? Tu pode atacar com as duas. Mas se o adversário bloquear, ou então se tu estiver bloqueando, é a carta da frente que recebe o primeiro dano. Aí é como se fosse no Magic, sabe? Aquela coisa de tu escolher os bloqueadores, sabe? Acho que é quem ataca escolhe a ordem dos bloqueadores. Né? O atacante está atacando com uma criatura, o adversário bloqueia com duas. Aí o atacante escolhe qual das duas ele quer que cause o dano primeiro na criatura dele, entendeu? Na criatura que está atacando, que ele está controlando. E também, é claro, também é a primeira criatura que vai levar dano da criatura dele. Aqui é como se fosse mais ou menos isso, só que, tipo, essas duas criaturas, uma em cima da outra, elas estão atacando. Aí a da frente que leva o dano primeiro. Se a da frente morrer, aí a outra, a de trás, leva o restante do dano. E aí tu tem que ver se é suficiente pra ela morrer ou não. Tanto quando ela tá atacando quanto tá bloqueando. E aí tu pode escolher qual carta tu quer botar em cima e qual tu quer botar embaixo. Tu pode botar ficha em cima, porque tipo, a ficha é menos importante, porque ela geralmente não tem habilidade, enfim, tá, né? Só que aí tu não vai estar usando a habilidade da tua criatura, tá? Até eu tô pensando em fazer assim, ou quando vai continua com a habilidade. Mas eu acho que não, até mesmo pra ter tipo, pra tu ter uma desvantagem. Tu tá botando a ficha em cima, ela vai morrer primeiro. Mas ao mesmo tempo a criatura que tá embaixo não vai estar fazendo o efeito dela. Né? Ou ao contrário, tu pode botar a ficha embaixo e a criatura em cima. Porque aí tu consegue ativar toda essa energia dela, se ela tiver energia ou qualquer coisa que ela tiver. E aí tu deixa a ficha ali atrás. Quando a criatura da frente morrer, a de trás vai estar atrás e pode morrer também, ou no mínimo, sei lá, no mínimo vai te prevenir algum dano, sei lá. Ou assim, tipo, se tiver, imagina, se a criatura do adversário tá te atacando e a criatura do adversário tem atropelar, sabe? Aí então, tu tem duas criaturas bloqueiam, sabe, impedem o dano que tu ia levar da criatura com atropelar. E a lógica é a mesma do atropelado médio, né? Tu tocou com uma criatura de 5/5 com atropelar, e tu tem uma ficha em cima que tem 2 de poder e a tua criatura embaixo tem 1 de poder, tu vai levar 2 de poder, porque tu vai estar prevenindo 3, né? Se a tua ficha tem 2 de poder, aliás, de resistência, se a tua ficha tem 2 de resistência e a tua criatura tem 1 de resistência, e a criatura adversária com atropelar tem 5 de poder, tu vai estar prevenindo 3 pontos, somando os dois, né? Somando a resistência das duas criaturas, tu vai estar prevenindo 3 e levando 2. É a mesma lógica do atropelar do Magic. Mas essa coisa que eu tava falando da pilha de reserva, de descarte, eu acho isso muito legal, sabe? É uma coisa bem diferente do Magic, sabe? Tipo, imagina, é como se tu ficasse manipulando o teu deck durante a partida, né? Essa carta eu quero, essa carta que eu não quero. Até a minha ideia original era assim, cada turno tu compra 7 cartas
e tipo, tu pode ficar só com duas delas na mão, sabe? A minha ideia original era assim. Aí vai lá no teu outro turno, tu compra 7 cartas, pega as cartas, uma ou duas, sei lá, a carta que tu quer, bota na tua mão, as outras tu ou tu reserva ou tu descarta. E assim vai indo, entendeu? Aí até acho que a minha ideia era, tipo, tu tem que, no mínimo, reservar duas cartas e no mínimo descartar duas. Aí tu pode, sei lá, vamos supor, descarta 13 e reserva duas. Ou descarta duas, mas é claro, seria melhor simplesmente tu escolhe. Mas aí eu achei essa coisa que eu tô dizendo, tipo, comprar 7 cartas e aí reserva, e depois no próximo turno compra 7 cartas de novo. Ao invés de fazer isso, eu preferi continuar com essa coisa do Magic, comprar uma carta por turno, até porque eu acho isso mais intuitivo, sabe? Imagina a pessoa que tá acostumada a jogar Magic, chega num turno dela, vai lá e compra uma carta só. Ela vai ter que se lembrar, não, agora eu tenho que comprar 7 cartas porque esse jogo é diferente. Ao invés de fazer isso, eu pensei em fazer isso nas cartas, entendeu? Até porque é uma coisa que podia existir até no Magic, isso que eu tô falando ali. Dessa coisa de descartar a carta, reservar a carta. Eles poderiam fazer isso, né? Tipo, daqui a pouco quando vê, até eles criam, sabe? Tipo, sei lá, eles criam tanta coisa diferente do Magic. Imagina, tu compra 5 cartas. Imagina uma carta bem cara, assim, tu compra 8 cartas, 10 cartas. E aí tu pode, sei lá, tu fica com 2 ou 3 na mão e descarta ou reserva o resto. E aí tu vai filtrando o teu deck. E aí eles poderiam fazer isso no Magic, né? Você é só criar uma regra lá pra essa coisa da pilha de reserva. E aí tu vai botando as cartas na reserva. E aí vamos supor que tu poderia ter um efeito de uma carta que tu pode pegar a tua pilha de reserva. Vamos supor assim, ó. Se a tua pilha de reserva tiver 30 cartas ou mais, tu pode pegar a tua pilha de reserva e colocar no Grimório. Pode ser assim, tá? Eu acho que até eu tô pensando se eu quero fazer esse efeito de... Que até tô pensando na palavra renovar, né? Renove o seu deck. Renove o seu deck seria tipo isso. Seria tu pegar a tua pilha de reserva e colocar no teu Grimório. Aí eu tô pensando se eu faço isso automaticamente. Tipo, acabou o teu Grimório, bota as tuas cartas de reserva no Grimório. Pode ser automaticamente, ou pode ser algum efeito de algumas cartas. Algumas cartas deixam de fazer isso. É que aí pode ser meio perigoso. Se eu fizer dessa maneira, a pessoa pode... Pô, ela reservou um monte de carta e não achou a carta que precisa pra ela poder reservar o deck dela, entendeu? Aí ela vai ficar sem carta pra comprar e vai perder o voo, né? Pode ser meio arriscado. Ou pode ser que alguns heróis já tenham esse poder naturalmente, tá? Sempre que acabou o teu Grimório, tu vai lá e pega a tua pilha de reserva e coloca no Grimório. Talvez assim seja melhor. E aí às vezes algumas cartas podem fazer isso, até porque tu pode querer fazer isso antes do teu Grimório acabar. Às vezes tu já botou muita carta boa, carta de custo alto, por exemplo, tu quer finalizar mesmo a partida, tu já colocou elas na tua pilha de reserva, aí então tu quer pegar a tua pilha de reserva e botar ela no Grimório de novo. Acho que até é melhor na pilha de reserva tu nem botar muita carta, né? É melhor tu botar menos. Eu tinha dito 30, né? Tinha dado um exemplo de 30. Mas quando vê, sei lá, umas 10, 15 cartas na pilha de reserva. Justamente porque quando tu bota de volta no teu Grimório, tu vai ter mais chance de comprar carta que tu realmente quer comprar. Que é boa naquela partida. Ou carta de custo caro que tu reservou lá no início da partida, porque tu não tinha energia suficiente para conjurar ela. Então, aí tu bota ela no teu Grimório, porque no final da partida tu usa elas, porque aí tu vai ter energia suficiente. Tá, mas enfim. Então acho que é melhor isso aí não ser automático, mas alguns heróis são automáticos. Talvez eu possa fazer isso. Caso contrário, tu precisa ter um efeito que faça isso. Pegue tantas cartas da tua reserva, tua pilha de reserva e coloque no Grimório. Mesmo que não seja toda, então, sei lá, pegue até 8 cartas da tua pilha de reserva e coloque no Grimório. Entende? E aí às vezes pode até deck que tu pega. Não, na verdade até eu já mostrei ali, né? Imagina, tu pega tantas cartas da pilha de descarga, aliás, da pilha de reserva do teu adversário e coloca de volta no Grimório. Aí tu tá atrasando ele, e tu tá deixando o Grimório dele pior, sabe? Que é uma coisa que não tem no Magic, sabe? Às vezes eu me apavoro como no Magic, assim, a partida tá lá, às vezes no turno 5, 6, 7, aí tu fica comprando terreno. Quantas partidas eu já perdi assim, né? Tinha partidas assim que eu controlei totalmente o jogo. A pessoa podia, tipo, eu jogando de controle, o adversário de água. O adversário podia simplesmente desistir da partida. O adversário não desiste, eu fico louco de nojo e fico só comprando terreno. Já aconteceu pelo menos umas 2 vezes, sabe? Na verdade mais, mas é que teve umas 2 vezes que foi muito, sabe? Muito mesmo.
Eu acho que eu comprei uns 5, 6 terrenos, sem exagero. Era só terreno. Eu tinha tudo, eu já tinha controlado o jogo, tudo. O adversário, eu me lembro que o adversário tava com aquele encantamento que dobra o poder e a resistência, sabe? E aí, só que ele não tinha quase nada de criatura, sabe? E aí, então ele ficou me atacando com umas porcariazinhas ali, às vezes acho que até eu consegui ah, matar o bicho, mas ainda assim eu só comprei terreno e perdi a partida. Então aqui seria uma maneira legal de fazer isso. E ao mesmo tempo a variância ficaria por conta